Olá, gente querida, saúde e paz para você que nos acompanha através da TV Web Mato Grosso News. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Mentes Livres e Leves. Eu sou Elaine Moraes, eu sou psicóloga clínica e também conduzo esse podcast que tem por objetivo trazer informações precisas, claras e simples para que você conduza a sua vida com mais leveza no seu dia a dia. Já estamos chegando na reta final de 2023 e eu quero te perguntar o que você fez. Você está contente com seus resultados? Você está contente com o que você vivenciou esse ano? Independente se você realizou todos os seus objetivos ou não, seja grato por aquilo que você tem hoje. O motivo de você estar vivo já é o suficiente para você acordar e dizer obrigado. E se você ainda tem metas a realizar, saiba, começando agora tudo vai dar certo. O importante é viver bem o hoje, viver com consciência e saber que você pode escolher. E assumir as responsabilidades, porque se você não se planejar, depois não vai colocar a culpa em outra pessoa, hein? E como um brinde muito especial para esse final de ano e para você iniciar o 2024 muito bem, nós temos aqui uma convidada mega especial. Gente, é essencial para a sociedade o serviço que ela presta, viu? Então, já pega seu caderninho e fica atento aqui às nossas dicas. Fernanda Martins, seja bem-vinda. Que alegria ter você aqui no nosso podcast. Muito obrigada pelo convite. Eu adorei a sua introdução. Me vi muito nela. É mesmo, Fernanda? Sim, esses dias eu tava assistindo Reels, né, no Instagram. E aí apareceu pra mim uma sugestão daquele vídeo, um vídeo da Márcia Sensitiva. Não sei se você já viu. Mas é um vídeo onde ela tá num podcast e ela pergunta para as apresentadoras. Ela fala assim, como é que você acordaria amanhã se você ganhasse 10 milhões de reais? E aí todo mundo falaria, nossa, eu ia viajar ao mundo, ninguém ia me ver mais, eu ia fazer muitas coisas, eu ia ficar muito feliz. Ela falou, ok, mas e se eu falasse pra você, tá bom, eu te dou 10 milhões de reais na conta hoje, mas você não acorda amanhã? Sacanagem. Todo mundo quer devolver o dinheiro, né? Então, por quê? Se acordar é muito mais valioso que ter 10 milhões de reais, por que é que a gente acorda frustrado? Por que muitas vezes a gente chega no final do ano e fala, nossa, mas o meu ano foi péssimo, eu não conquistei as minhas metas financeiras, eu não fiz tudo aquilo que eu queria. A vida é o bem mais precioso que a gente tem, né? As metas a gente planeja de novo e no ano seguinte vai dar certo. E sabendo que as metas, elas são flexíveis, né, Fernanda? Porque a vida é um movimento que flui. A gente planeja, a gente alcança o objetivo, sim. Às vezes não sai todos como esperado, mas o que a gente não pode ficar é sem planejar, né? Sim. Então, se você nunca planejou a sua vida, viveu, deixa a vida me levar, leva eu. Hoje nós estamos justamente aqui para dizer, planeja a sua vida. As coisas saem muito mais gostosas quando a gente planeja. E sabe, Fernanda, que eu percebo que as pessoas não se planejam porque elas têm medo de não dar conta de executar. E hoje a Fernanda vai vir aqui e vai dizer, não é nada disso, gente. Bota a mão na massa que vai dar tudo certo. Né, Fernanda? Sim, eu costumo dizer que finanças, educação financeira, ela é uma ciência muito mais humana do que exata. Olha, isso aí é novidade. Muito mais humana do que exata, porque ir lá e falar, nossa, minha meta é ter 10 mil reais no final do ano, e você pegar esses 10 mil, dividir por 12 e colocar uma meta mensal, é muito fácil. O difícil é ir lá no comportamento mesmo e mudar aquilo que eu gasto mais, ou mudar os comportamentos da forma como eu faço o dinheiro para aumentar a minha renda para atingir aquele objetivo. Então, é muito, muito mais comportamental do que simplesmente fazer contas. Ou seja, a máquina que está por detrás do dinheiro precisa funcionar melhor, né? Sim, eu falo que o dinheiro, os números, eles são ferramentas. São ferramentas. Sim, e a gente tem que usar eles a nosso favor para conquistar aqueles objetivos que a gente almeja. O problema é saber como usar os números, usar eles como um norte, não como o fim. Porque o que muita gente erra também é que... O que acontece? Eu quero fechar o ano com X mil reais na conta. E eu olho para esses X mil reais como um número. É um número. Uns 20 mil reais. Esse número, então eu quero buscar 20 mil reais. 20 mil reais, o que é melhor? Ter 20 mil reais na conta ou fazer uma viagem com a família?
Aí, na hora de gastar o dinheiro, a pessoa prefere pedir uma pizza, prefere fazer uma viagem, prefere sair com os amigos. Por quê? Porque não tem na balança o que representa aqueles 20 mil reais. Uma outra frase que eu falo muito é essa, que educação financeira é muito mais sobre valores do que sobre números. Porque valor não necessariamente é o valor da conta. É aquilo que tem valor para mim, é o valor que eu dou pro dinheiro. Então, esses 20 mil reais representam o quê? E aí sim eu vou buscar o fim e não o meio. O dinheiro é o meio. Ô, Fernanda, semana passada nós trouxemos no podcast a Sandra Viana, que a gente trabalhou sobre a questão do planejamento de vida, né? O projeto de vida, o planejamento. E dentre um dos planejamentos era a educação financeira, né? Porque a gente sabe que aquela história de você não tem dinheiro, você é feliz. A gente sabe que muitas das coisas que a gente quer conquistar, alcançar, depende do dinheiro, porque nós estamos numa sociedade capitalista, né? Então, a gente precisa do dinheiro. Mas a gente não é educado para ter uma relação saudável com o dinheiro. Aí você, nossa, como assim relação saudável com o dinheiro? Sim, minha gente. Existe uma relação onde o dinheiro te traz benefícios e existem muitas crenças, muitos bloqueios, muitos comportamentos que te atrapalham de você viver bem, viver leve, né? Às vezes a gente acha que é por falta de dinheiro. E às vezes vai ver, não é falta de dinheiro. Às vezes, porque tem dinheiro demais. Não é isso, né? É realmente essa educação, que você já falou muito bem, essa compreensão do que representa para você. E aí eu vou dizer que dentro disso que você já falou também, quando eu comecei o meu primeiro emprego, né? Aí eu não sei quem, mas eu ouvi falar que tinha que guardar uma parte do dinheiro. Então, assim, eu fiz. Guardei uma parte do dinheiro. Só que na hora de gastar, com o que eu vou gastar esse dinheiro? E a dó de tirar o dinheiro do banco. Então, assim, percebe que não tá tudo fechado? Que às vezes você até guarda, só que na hora de tirar você não tira. Uhum. E isso não é só em relação, às vezes, e na condição de psicóloga eu vou falar. Não é só a falta de conhecimento sobre o valor do dinheiro, mas também, às vezes, se você na sua vida tem comportamentos de entravamento, de prender muitas coisas, de não viver, de não, né, de ser tudo muito regradinho, o dinheiro também não vai ser diferente, né? Tudo na vida é experiência, né? Tudo que a gente aprende, tudo que a gente vive hoje, a gente tá modelando de alguém, ou a gente tá tentando fazer diferente de alguém que eu vi lá atrás. Que eu conheço essas duas formas de aprendizado, né? É o modelo financeiro. Ou eu copio, ou eu tento fazer o oposto. Então, por exemplo, se os meus pais gastavam todo o dinheiro, eu tenho dois caminhos. Ou eu me sinto inseguro naquele ambiente, isso uma criança inconscientemente tomando decisões de como é que vai ser quando for adulto. Claro que ninguém tem consciência disso, né? Talvez depois de ouvir esse podcast as pessoas consigam refletir aí um pouquinho. Sim, abrir até alguns insights. Mas se naquele ambiente que não tinha dinheiro eu me sentia inseguro, quando eu cresço, a minha intenção é eu preciso guardar dinheiro, porque o dinheiro me traz segurança. Ou eu repito, eu simplesmente faço igual porque essa é a forma que eu conheço. Legal. E comportamento é aprendizado. Então não é porque, nossa, eu tenho 30 anos, eu tenho cliente com 71 anos de idade. Gracinha! Então não é porque, eu tenho 30, 40, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou viver assim pro resto da vida. Não, do mesmo jeito que eu aprendi uma forma, se eu não estou satisfeita com aquele resultado, eu tenho a possibilidade de aprender uma forma diferente. Minha gente, vocês estão ouvindo isso, né? Esse podcast é para nós, porque aqui no Brasil a gente já sabe que a gente não tem educação financeira, né? Então a gente vai vivendo conforme a Fer falou aqui, ou a forma oposta daquilo que você vivenciou, ou igualmente porque foi a única forma que você aprendeu. Então nós estamos aqui justamente abrindo brechas de possibilidades para você que ainda não é administrador do seu próprio dinheiro, né? Você vai vivendo conforme aí vai acontecendo. Então, eu sempre gosto de dizer que nós precisamos urgentemente aprender a empreender.
E aí eu quero tirar essa ideia de vocês que empreender é construir uma empresa física. Não, a gente precisa aprender a empreender e administrar, gestar e criar a nossa própria vida, dentro desses pilares que são necessários para que a gente viva bem, né? E gestar, empreender, administrar, gerir as finanças tem se tornado cada vez mais algo necessário. Mais do que essencial, tem sido necessário, porque a gente percebe que depender só do governo não dá, né, Fernanda? Não atinge todas as esferas, não atinge todas as necessidades sociais. Então, a gente não pode também descarregar só a responsabilidade para alguém. A gente precisa puxar pela mão. Dizendo isso, Fernanda, se eu tenho 17 anos, comecei menor aprendiz, já tô recebendo um salário aí. Qual é a ideia, a sugestão que você daria para quem já está começando a ter um dinheirinho aí nas mãos? Primeiro, a gente precisa entender que eu gosto de falar que existem 2 estados emocionais, na verdade, 2 formas de viver a vida. Eu tenho um mentor que ele fala que esses 2 estados são ou o estado de protagonismo, onde eu me lembrei disso quando você falou, não dá pra depender do governo, não dá pra depender do governo, não dá pra depender do meu chefe, não dá pra depender dos meus pais, não dá pra depender do marido, não dá pra depender de ninguém, da economia, não dá. Então, eu preciso tomar a autorresponsabilidade e meu poder de escolha e usar eles ao meu favor. Por quê? O protagonismo é aquela pessoa que fala, ok, minha realidade é esta. O que eu posso fazer se eu não estou satisfeita com ela? O segundo estágio, o segundo tipo de efeito, seria o sob efeito. Então, eu estou sob efeito de alguma coisa. Então, eu estou sob efeito de uma economia ruim, eu estou sob efeito de um emprego que me paga pouco. Para a gente não chamar de vítima, porque o vítima já tem uma visão meio negativa. Mas é quando eu dependo de outra pessoa para conquistar os meus objetivos. E a gente não pode depender do outro. Então, principalmente para quem está começando agora, para quem começou ganhei o meu primeiro dinheiro, é a melhor fase para você aprender a administrar esse dinheiro. Né? Primeiro, eu falo que finanças é muito mais sobre números, muito mais sobre comportamentos do que sobre pessoas, mas a gente precisa de números. A gente precisa de números. Então, eu preciso fazer conta. É o primeiro passo. É eu pegar e fazer não conta. Se preocupe, não é aquela conta louca Não é uma conta louca. Da escola, né? É uma conta, não é aquelas fórmulas mágicas que a gente, você sei lá, não lembra mais como usa. Fórmula de Bhaskara, de não sei o que, a gente não vai usar. É conta simples, é conta do tipo, ok, eu comecei a trabalhar, meu salário é X. Quais são as minhas despesas mensais? São Y. X menos Y dá esse número aqui. Ok, como é que eu vou usar esse dinheiro? Escolher de forma intencional antes e não depois. E não simplesmente achar... Por quê? Um erro que muita gente comete. Eu olho para minha renda. Pessoa que está no primeiro emprego. Nunca ganhei um dinheiro. Aí, de repente, o meu primeiro salário, seja lá, 800, 1.300 reais. Não importa a quantidade. Eu olho para aquele dinheiro e falo, nossa, é muito. E aí, eu pego e falo, eu posso gastar um pouquinho. E aí eu gasto um pouquinho aqui, eu peço um lanche, eu compro uma roupa, eu compro um sapato, eu passo no cartão de crédito, de repente o dinheiro sumiu. Eu tava falando sobre isso agorinha com uma cliente, que ela falou, Fernanda, eu vivo esperando as parcelas quitarem. Aí eu quito as parcelas e eu não sei para onde é que foi o dinheiro, porque ele não sobra. E não entrem neste ciclo vicioso, porque eu digo para vocês que eu já estive nele e é muito difícil sair. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ser intencional na forma como eu vou usar o meu dinheiro antes de usar. Não é usar de forma aleatória e chegar no final do mês e ver o que virou. Porque muita gente fala, eu tenho planilha. E aí eu vou lá e anoto tudo na planilha no final do mês e eu vejo o que eu gastei e o que sobrou. Isso não muda. Não te traz para esse estado de protagonismo que eu falei lá atrás. O protagonismo é, ok, eu tenho minha renda é essa, o meu objetivo é esse. Então,
o objetivo, ele tem que entrar como um compromisso no seu planejamento. Do mesmo jeito que o meu compromisso é pagar a internet de casa, o meu compromisso é pegar e investir R$100 por mês, R$200 por mês, R$300 por mês, para que no final do ano eu olhe e falo, caramba, olha só a evolução que eu tive. E uma coisa que a gente começou falando sobre metas frustradas. E isso acontece muito. Especialmente quando a gente está sob efeito de algo, né? Sob naquela circunstância de, a culpa é de outra pessoa. Eu estou dependendo, a culpa é do meu marido que quer sair todo final de semana. E aí, na dieta, né? A gente fala, eu mesmo uso muito essa. Não, mas é porque ele gosta muito de sair, aí eu vou e como junto. Então, não. Se a meta é minha, de emagrecer ou de conquistar uma meta financeira, eu tenho que assumir o meu lugar de, ok, eu sei onde eu quero chegar, então eu preciso saber o que eu preciso fazer para conquistar isso. E aí eu vou agindo um pouquinho todos os meses. E aí o que acontece normalmente? Chega no final do ano, às vezes a sua meta era 10 e de repente você olha na conta e tem 20. Acontece. Do mesmo jeito que acontece de, nossa, a meta era ter 10 e agora eu tenho 0, quando você faz um pouquinho, quando você fragmenta as suas metas, as suas ações, quando você chega no final do mês é um aglomerado, uma soma de várias coisinhas que no final do ano, de repente, você olha e fala, nossa, eu não esperava que fosse tão bom. E a sensação de ser capaz, né? Porque é isso, né, que a intenção é isso, gerar essa sensação que eu sou protagonista, que é eu que estou direcionando, e não que o movimento ou que as despesas estão me direcionando. Porque essa sensação é muito ruim, né, Fernanda? Baixa autoestima, porque a autoestima ela não tem a ver só com a autoimagem, que as pessoas tanto falam, acham que a autoestima é autoimagem. São coisas intrínseca, mas diferente. Muito a beleza, não né? Não é. Então, às vezes, quando você tem essa sensação de que não deu conta, de que tá saindo tudo fora do trilho, sua autoestima vai lá embaixo, você se sente incapaz. E a sensação de incapacidade, ela vai desaguar em vários outros sentimentos, sensações, e vai fazer sua vida virar uma bola de neve. Então, por isso que a importância dessa clareza de visualização do seu planejamento é importante. E a Fernanda está colocando quem é adolescente ou que está começando agora, um caderno já ajuda bastante, né? Então, ter essa clareza, quanto eu ganho, o que eu realmente preciso gastar, né, Fernanda? Porque senão vai virando... E aí, você falando, me veio assim... O ideal seria uma educação financeira desde a infância ou não? Com certeza, né? Dinheiro... Ou é muita exigência para uma criança? Dinheiro é aquela coisa que você depende dele do momento que nasce até o momento que... Até depois da morte, né? Até para nascer e para morrer, você tem que ter dinheiro, né? Sim, tem. Então, quanto antes, quanto mais cedo, melhor. Então, infelizmente, a gente não pode... a gente volta lá pro protagonismo de novo, né? Infelizmente, não dá para depender da escola, dos professores, porque não dá conta. Mas para quem consegue incluir dentro de casa, para as crianças, eu vejo, tem muito vídeo na internet de gente que definir um valor para a criança quando ela tira o lixo, aí chega no final da semana, faz o balanço, né, faz o fechamento das atividades. Tirei o lixo X vezes, arrumei minha cama tantas vezes, e aí ela ganhou tanto. Ok, se você ganhou tanto, deste valor a gente tira uma parte para o seu cofrinho e a outra parte você gasta como você quiser. E aí a gente... Tem um direcionamento, né? Sim. Já introduz a criança nessa percepção. Algo que é muito interessante também, Fernanda, falar na educação financeira das crianças, que os pais podem achar que não, mas já é uma introdução, é a criança saber que o dinheiro não cai do céu. Né? Porque aquela criança que só recebe, que todo dia chega com mesada, ou que todo brinquedo que quer ganha, a gente está criando nela uma mentalidade que tudo cai do céu, que tudo que ela quiser vai ter, né? Na hora que ela quer, ela vai ter. Então, já negociar com a criança, você já vai formando ela para empreender, né? Empreender a própria vida, empreender com os outros. Porque é muito triste quando uma criança vai para a escola e ela leva um lanchinho e às vezes ela dá tudo pro outro e volta sem nada, ou fica sem nada, ou seja, não conseguiu negociar.
Ó, te dou um pedaço, você me dá um pedaço, a gente divide, ou todo mundo coloca partes iguais na mesa. Porque eu já trabalhei em escola. Uhum. E tinha muita situação de criança que vinha chorando porque os coleguinhas comeu todo o lanchinho e ele ficou sem, né? Ou quem não tem nada não podia receber. Então, tudo isso também é educação. Adentra também, né, nessa educação da criança poder administrar, negociar é importante. Sim. A gente tirar daí da cabeça essa ideia de que ser bom é dar tudo pro outro, sempre fazer o melhor pro outro, né? Então, acho que isso os pequenos já merecem já ir crescendo, sabendo. Eu lembrei de um caso de uma colega que ela estava comentando que na casa dela o filho tinha pedido um brinquedo e aí ela falou, tá bom, só que esse brinquedo custa dinheiro e para ganhar dinheiro a gente tem que trabalhar. E aí ela falou, então vamos fazer assim, a mamãe vai guardar o óleo queimado e depois a gente vai lá na feira vender esse óleo. Aí disse que todo dia. Aí quando chegou, deu um litro lá para vender, levou ele na feira. Ele viu a mulher negociando com a mãe e aí ele entendeu, ó, nada é de graça. Aí recebeu o dinheiro, contou o dinheiro. Agora esse dinheiro, vamos lá ver se dá para comprar esse brinquedo. Olha o que ela tá fazendo na cabeça desse menino, né? Sim, a gente volta lá para os modelos, né? Ele teve um modelo de negociação, um modelo de, ok, eu preciso fazer para ter. Né? Porque muitas vezes a gente acha é só pedir. Pedir eu tenho. Aconteceu com uma cliente mês passado. Ela está, né, nesse processo de entender sobre educação financeira. Então, como ela está aprendendo, ela está repassando para os filhos. E aí ela entendeu que ela estragava a filha quando ela dava tudo que ela pedia. E aí ela pegou a criança chegou em casa falando que estavam vendendo alguma coisa na escola. E aí a mãe pegou e falou assim, você não precisa, acabou de ter o Dia das Crianças, você já ganhou um presente, então os brinquedos que você tem, ela estava nessa fase de tudo que eu peço minha mãe me dá, então ela não valorizava o que tinha. E a gente volta pro valor das coisas, o valor do dinheiro. E aí ela estragava tudo, ela perdia, ela dava pros colegas, ela levava e assim, não valorizava porque sabia que ia ter mais. E aí, quando a mãe falou não, ela não soube lidar. E aí, muitas vezes, por medo da frustração de como é que a criança vai lidar com isso, os pais têm medo do não. E aí, quando foi uma situação bem de bastante aprendizado para ela, esse de falar não, de entender como é que foi a frustração da criança, para que as duas aprendessem também. E tá sempre em tempo, né, Fernanda? Porque eu achei bem legal isso, na verdade, foi um insight, né? Porque a gente tá falando, assim, de já inserir a criança na educação financeira, mas não importa a fase que você esteja agora, se seus filhos já estão na pré-adolescência, já estão na pré-juventude, ou se você já é uma pessoa adulta e se vê perdida, ou vê que a sua saúde financeira te causa mais problemas do que bem-estar, esse podcast é especialmente para você, né? Para abrir insights para que você corra atrás do prejuízo, né? Para que você corra atrás de reconstruir, de fazer de uma forma nova e que venha a acarretar, então, em benefícios, porque a gente sabe que é possível, né? A Fernanda acabou de falar, tenho cliente de 71 anos, né? Então, enquanto estiver vivendo, vale a pena se reorganizar. Fernanda, nós falamos então dessa importância da criança ter esse entendimento e agora com cartão de crédito mais ainda, né? Quer não ver dinheiro, né? Passa cartão, mamãe. Meu filho não tem dinheiro, passa cartão. Quem nunca ouviu uma mãe comentar sobre isso, né? Nossa, várias. Eu tenho cliente que já é mãe e que ela fala, Fernanda, a vida inteira minha mãe me dava o cartão para eu comprar as coisas e assim, eu não fazia a menor ideia que ela estava endividada, que ela não conseguia pagar a fatura. Não conhece os processos, os procedimentos, né? Então, muito cuidado com isso, porque a criança, ela vê e ela não sabe o real, né? Ela tá absorvendo ali, mas ela ainda não tem todo o entendimento do que realmente está acontecendo. Então, cuidado com a história do cartão de crédito em todas as situações, né? Sim. Porque tem muito meme na internet. Quando vai pra internet é porque já é uma realidade na grande massa social, né?
Então, assim, você ganha R$1.000, mas você tem o limite de 2.000, então você tem R$3.000. Como é que fica o ouvido da educação financeira? Tem muita gente que vive essa realidade. E eu achava que era meme. Aquele de, paga um cartão com o outro. Esse do, tenho ganho X e tem o limite de X, tem um cartão de X. Realmente, eu já atendi clientes que falavam, enquanto eu gastava porque eu tinha limite. Tá, mas você vai ter que pagar depois, e aí? Isso aí depois eu dava um jeito, e assim as pessoas vão se embolando. E a gente precisa entender também a carga emocional do dinheiro. E a carga emocional do não ter dinheiro. Porque quando você vai para televisão, para o nosso dia a dia, para aquilo que a gente ouve, o mais comum é a gente ouvir coisas que associam o dinheiro a coisas negativas. Do tipo, dinheiro não traz felicidade. Dinheiro é a raiz de todo mal. Gente rica é gente egoísta. Porque você só tem 2 chances de ficar rico na vida, quando você nasce ou quando você casa. E isso vai criando essa visão negativa do dinheiro. E aí, inconscientemente, as pessoas se sentem mal por não ter dinheiro, por não conseguir comprar aquilo. E aí, em vez de buscar uma forma de montar um planejamento, o que eu posso fazer, o que eu preciso fazer para aumentar minha renda, ou de onde é que eu posso tirar onde é que eu posso reduzir meus gastos para poder comprar aquilo, elas vão atrás do cartão de crédito, do empréstimo, para ter aquilo. Como a gente trabalha como adulto para fazer dinheiro e gasta como criança. Porque eu quero agora e eu vou lá e compro. E às vezes é só para suprir uma necessidade emocional, né? Porque a gente vive na era do ter. A gente tem deixado cada vez mais essa ideia de ser para poder impressionar a sociedade. Então é isso que faz com que a gente tenha, eu sou o que eu tenho, né? Infelizmente. Fernanda, então, por exemplo, outras dicas para quem está embolado aí, achando que já não tem solução. Tem pessoas que tiram a própria vida, tem pessoas que começam a desencadear transtornos, pensamentos suicidas, doenças emocionais, por conta de se ver perdida, tanto em dívidas quanto na escassez, no sentido de não ter, não sabe de onde tirar, porque tem aquelas pessoas também que passam necessidades porque não tem coragem de arriscar, ou porque tem aquele valor tão centrado que prefere passar a necessidade, e às vezes está passando muita necessidade mesmo, e tem aquele que já não enxerga, não quer olhar e gasta mesmo. Como a gente pode ajudar essas pessoas? Qual é o ponto inicial desse bolo de neve? Eu acho que o ponto inicial de entender que estou insatisfeito com a minha vida financeira é entender que para chegar até aqui não foi de ontem para hoje. Então não vai ser de hoje para amanhã que eu vou sair. E então é um processo, demanda tempo. Então às vezes eu me endividei porque estou há 2 anos construindo um negócio novo, e aí eu tive que investir no meu negócio e não estou conseguindo pagar as contas. Ok, foram 2 anos para construir, para chegar nesse momento de, nossa, eu estou muito insatisfeita, quero desistir e voltar a trabalhar para as outras pessoas. Calma. Não troca as coisas, não toma decisão de forma emocional, né, ali na hora do impulso, mas entenda que pode ser que demore 2 anos para sair, do mesmo jeito que demorou 2 anos para entrar, mas que você, do mesmo jeito que, eu entrei sozinha, às vezes a pessoa não entra sozinha também, às vezes é um casal. Então, um casal que construiu algumas dificuldades financeiras juntas, eles precisam se unir para sair dali. Então, primeiro ponto, entender que vai demandar tempo, que vai ter um processo. O segundo ponto, se eu quero acelerar, eu preciso de ajuda. Às vezes eu não estou bem emocionalmente para trabalhar. Então eu vou precisar procurar um profissional da saúde para me ajudar a recuperar minha saúde mental, para que eu consiga voltar a ter força para fazer outras coisas. Porque eu falo que nós somos seres emocionais. E eu tenho uma quantidade limitada de energia.
Se a minha energia está sendo consumida pela preocupação, pelo estresse, pela ansiedade, o desespero das dificuldades financeiras, eu não tenho dinheiro para trabalhar, eu não tenho energia para trabalhar, para fazer dinheiro, para ter ideias, eu não consigo ter ideias. É isso que ficou passando muito forte aqui, porque as pessoas, elas começam a entrar em desespero, né? E um dos trabalhos que eu faço na minha clínica é justamente isso, ajudar as pessoas a encontrar a solução. Porque nós mentalmente falando, a gente, sobretudo dependendo da cultura familiar em que a gente vive ou aprendeu, negativismo. E aí, se você encontra um problema, aconteceu uma questão lá que você se endividou, ou entrou ali, e aí você começa a ver só o lado negativo. Quando a gente vê o lado negativo, a luz some. E não parece que é o fim. E aí eu vou tentando de qualquer jeito, do jeito que os outros vão falando, ou do jeito que a gente assiste na televisão que tá dando certo. E a gente faz tudo errado menos o certo. Né? Então, dizer assim, ó, existe uma saída, existe para tudo na vida. Eu gosto de educar, né, psicoeducar as pessoas que convivem comigo. Para tudo existe um jeito. Às vezes o jeito não é o que você quer, mas é o que precisa. Porque o que você já quer já te levou aonde você está. Agora você precisa aceitar o jeito necessário de resolver, né, de trazer soluções. Então, não se desesperem, não coloque os pés pela cabeça. E outra coisa também, não deixa virar uma bola de neve. Começou a perceber que não tá dando certo, procura ajuda, minha gente. Humildade é tudo na vida. Sim, não deixa chegar no fundo do poço. Porque o fundo do poço tem subsolo. E eu costumo falar que é difícil reconhecer que eu não dou conta de sair. E é difícil, eu já tive cliente que virou pra mim e falou assim, ó, Fernanda, eu vou ser bem sincero, eu conquistei tudo que eu conquistei sozinho, então eu tenho muita dificuldade de ouvir outra pessoa me aconselhar. Mas imagina que ter ajuda, receber a ajuda de outra pessoa é como se eu estou num labirinto, eu só tô vendo o que tá aqui na minha frente, e tem uma pessoa que vê de fora. E é muito mais fácil para a pessoa que está vendo de fora enxergar a saída. Então ok, tentei, não consegui, ou não tenho ideias, não sei o que eu faço para resolver isso daqui, já tentei o que eu tinha, ou não tenho nem energia para tentar alguma coisa diferente. Primeiro passo. Aliás, o primeiro passo é entender que, ok, eu estou aqui, mas eu não preciso passar o resto da minha vida aqui. Se eu estou insatisfeita, eu posso ir para outro lugar. O segundo passo, eu não sei ir, eu preciso pedir ajuda. Ou, às vezes, eu não tenho, Fernando, não tenho condições de pagar um profissional. Quando a gente fala de educação financeira, gente, internet, tem tanto vídeo, tem tanto livro bom que as pessoas podem investir. E, às vezes, sei lá, uma coisa que você pega e tira dali e começa a aplicar, já é o suficiente para ter dinheiro para pagar um profissional para te ajudar depois. Cursos, tem muita coisa boa na internet. E aí vem até as ideias inteligentes, né? Assim, para poder, ao invés da gente se sufocar com o desespero, tantas ideias inteligentes que podem nos auxiliar nesses momentos de dificuldade, de escuridão, né? Tá aí a Fernanda falando, a internet tá cheia de recursos, os livros, conversar com alguém que você admira, que você vê que a pessoa vai te acolher, vai te entender e te respeitar ali naquele seu processo, mas sempre tem uma solução, sempre tem um jeito, né? E eu gosto muito também daquela dinâmica que eu comecei a entender um pouco mais já na vida mais adulta mesmo, não na vida adulta de idade, mas na vida adulta de eu pensar por mim, escolher por mim, criar as minhas responsabilidades. Então, às vezes eu tenho coisas que estão em bom estado, que dá para serem vendidos, né? Então, eu sempre... Isso para mim ficou muito forte, a questão de saber empreender a própria vida, né? Porque na faculdade a gente não aprende isso, né? Não. Você vai ver, assim, medicina, a própria contabilidade, tudo na vida. Você não aprende a negociar, a empreender. Daí você sai da faculdade achando que tá tudo mil maravilhas, e aí você vê que as coisas não acontecem como você imaginou. Já atendi clientes que são contadores, economistas,
administradores. E aí ninguém ensina. A faculdade, nenhuma faculdade ensina, nem a faculdade de economia. Imagina uma medicina da vida. As áreas das humanas menos ainda, né? Menos ainda. E das humanas eu vejo também muita dificuldade pro pessoal que faz dinheiro com atendimento, desenvolvimento pessoal. É mais dificuldade ainda na hora de cobrar. Porque é como se, é a minha vocação, eu gosto de cuidar de pessoas. E aí a gente acha que é errado cuidar e receber por isso. Mas são todas crenças, né? Tudo aquilo que a gente vai associando, lembra? Lá, às vezes, você olha na novela, a pessoa que tem dinheiro é quem? É o vilão. As pessoas têm dinheiro o quê? Quando passa o outro pra trás. Aí a gente vai associando dinheiro com coisas negativas. E eu acho que é aquela ideia também, né? Porque o dinheiro não cai do céu, né? Então, assim, você vai precisar realmente ter um planejamento. Eu acho que isso faz toda a diferença, porque a gente estava conversando que as pessoas, elas sempre não querem assumir responsabilidades, porque a responsabilidade dói, requer mudanças, requer exercícios, requer disciplina. E os brasileiros dificilmente são educados para isso, né? Você pode pegar aí, acho que 1% da sociedade brasileira é uma disciplinada, o restante está tudo tentando sobreviver conforme o vento está vindo, né? Então, requer organização mesmo, e isso dói um pouco, né? E aí, Fernanda, nós estamos falando desse planejamento financeiro, dessa relação saudável com as finanças. Mas a gente também tem muitas pessoas que têm esse desejo de não só ter as contas em dias, digamos, ter ali o seu dinheiro para poder suprir as suas necessidades básicas. Tem pessoas que querem realmente fazer dinheiro, ganhar muito dinheiro. Para essas pessoas, qual é a dica? Tem pessoas que não querem estar bem. E tem pessoas que querem estar bem, mas tem esse desejo que a gente já não considera como algo ruim. E existe também uma escada a ser trilhada para alcançar. Que é aquela coisa que, só é rico, fica rico quem já nasceu rico, né? O rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. A gente precisa mudar um pouco essa mentalidade também, né? E só o rico dá para ficar rico, financeiramente falando? Com certeza não. Eu acho que é muito importante a gente entender que liberdade financeira não é um número. Então, o que é? Uma pergunta que eu gosto muito de fazer ok, se o dinheiro não fosse um problema, se ele não fosse um recurso limitado na sua vida, como é que seria a sua vida? Ai, entender. Que delícia. Não é? A gente olha e aí você tira as barreiras, tira os limites. E aí depois que eu sei realmente o que eu quero, inclusive pro pessoal que está entrando numa profissão agora, no mercado de trabalho, é muito importante se fazer essa pergunta. Se eu não dependesse do dinheiro, com o que eu trabalharia? Como é que seria a minha vida? Fiz psicologia. Ok, se eu não dependesse de dinheiro, eu atuaria em que área? Porque a gente olha tanto para o dinheiro como uma coisa necessária, porque que muitas vezes a gente olha só para o dinheiro. Então, se eu quero enriquecer, se eu quero ter uma vida do jeito que eu quiser, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar o cifrão do olho para ele vir pro bolso. Legal. Entender por que eu quero esse dinheiro, né? O que eu vou fazer com esse dinheiro? Porque senão eu vou falar, eu quero ter R$1 milhão. Ok, ter R$1 milhão para quê? Para olhar para ele e falar, beleza, agora eu quero 2. Aí chega no 2, quero 3, quero 5 e nunca vive aquela vida dos sonhos. A gente tá sempre buscando. Então, o ideal é, primeiro, tirar o cifrão do olho. E segundo, aí você vai começar a colocar ele no bolso. Porque dinheiro, ele é consequência. Do mesmo jeito que eu falo que o dinheiro ele é um meio e não um fim, ele é uma consequência. Então, trabalhar da melhor forma possível, ser excelente naquilo que eu faço, consequentemente vai me trazer melhores resultados. Agora, se eu quero realmente ter muito dinheiro, quero conquistar coisas grandiosas, eu preciso aprender a fazer dinheiro de forma grandiosa. Eu preciso... E não é... quando eu estiver ganhando X mil reais, eu vou começar. Não.
A gente tem que começar com o que tem hoje. Lá atrás, quando eu comecei, eu investia Fazer R$30 habilidades, né? por mês. Por quê? Porque era o que eu tinha. Era o que eu conseguia fazer com o conhecimento que eu tinha e com os recursos que eu tinha. E agora, por isso que é educação, né? Você está se educando, porque a educação ela é um processo, é um progresso, né? Se você faz no pequeno, você vai saber fazer no grande. Se você não sabe fazer no pequeno, quando vier o grande, ele te mata, né? Você já pesquisou o significado, a etimologia da palavra prosperidade? Não. Pois é, eu amo essa palavra. Porque ela vem da junção de duas outras palavras, que, se eu não me engano, vem do latim. Que é o pro, que é a favor, e o spes, que é esperança. Então, a prosperidade é quando eu estou me movendo em direção àquilo que faz o meu coração bater mais forte. Legal. Então, se para mim viajar é muito importante, não é o momento da viagem que eu me sinto próspera. É cada mês que eu consigo fazer o dinheiro suficiente para pagar as despesas do mês e ter o dinheiro que sobra para investir, para juntar para aquela viagem. Então, prosperidade é essa escada, é esse caminho. Quando a gente fala que a felicidade ela está no caminho, é basicamente isso. Prosperidade ela também está no caminho. Então, é o crescimento. Eu gosto um dos meus principais valores de vida é o crescimento contínuo, tanto pessoal quanto tudo. Então, eu gosto de fechar um ano sentindo que, nossa, eu cresci como pessoa. Legal. E eu olhar para os meus objetivos para a vida e falar, nossa, eu fechei o ano melhor do que eu comecei. Mas isso só acontece quando eu dou o devido valor ao dinheiro dia após dia, durante os 365 dias do ano. Não vai ser todos os 365. E aí, muitas vezes a gente tem essa dificuldade, né? De, nossa, teve um mês que eu não consegui, desisto. Não, gente. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não é. Né? Constância é sobre continuar, é sobre retomar. Igual a academia. Ah, parei e fiquei uma semana sem ir. Eu tenho que entender que o primeiro dia que eu vou voltar vai doer. Mas é melhor lidar com aquela dor do retorno do que lidar com a dor da frustração de falar, nossa, eu desisti. E depois arcar com as consequências do ter desistido, aí vem as doenças, vem o comodismo, aí vira tudo, desanda tudo, né? Esta palavra tem que estar sempre na nossa consciência quando se fala de dinheiro. Consequência. Quais são as consequências da minha atitude? Consequência de ir lá e guardar uma parte da minha renda que seja R$10 agora que eu estou um pouco embolada. Aqui não tenho dinheiro suficiente para guardar, mas eu consigo guardar 10. A consequência é, eu entendi que eu tenho dinheiro suficiente. Eu entendi que agora eu posso guardar dinheiro, que eu não preciso de mais dinheiro. Eu preciso mudar a forma como eu faço e como eu gerencio. Então, é consequência. Então, qual que é a consequência de gastar mais do que eu ganho? Vai chegar um momento que essa conta não vai fechar, que eu não vou conseguir, que vai chegar numa bola de neve que eu não consigo sair. Então, sempre olhar para as consequências da minha decisão. Então, qual que é a consequência de continuar gastando de forma aleatória, sem intencionalidade? A consequência é chegar no final do ano e falar, não conquistei os meus objetivos. E aí vem a vida não vale a pena, aí começa um mar de reclamações, começa a ver tudo ruim, né? Assim, deu um problema ali, porque essa é a nossa condição. Se acontecer algo que saiu fora do nosso uma espiral, a gente começa a enxergar tudo ruim. Até as pessoas, a gente já começa a ver tudo chato, tudo ruim, tudo injusta e reclama de tudo. Então, se você se percebe nessa situação onde você não tem uma consciência da administração do seu dinheiro, se você gasta mais do que você ganha e começa a se endividar, se você não está satisfeito com o que está ganhando e como está administrando, qualquer circunstância que você esteja passando em relação ao dinheiro que não está sendo saudável e está aí trazendo outras questões para a sua saúde mental, familiar, porque a gente sabe também que uma das grandes discussões e divórcios tem sido a questão financeira. A maior causa no Brasil. A maior causa no Brasil de separação é essa falta de educação financeira, o casal não consegue. E aí vem muitas coisas, né? A nossa cultura, tudo. Então, gente,
A educação não é só na fase primária, não. Todo o tempo, se a gente tem dificuldade em alguma área da nossa vida, é inteligente aquele que se reconhece. Então, primeiro eu preciso me ver na situação para eu poder pedir ajuda. Porque se eu não me vejo, o orgulhoso não se vê, né? Ele vai só se afundando, achando que tá tudo bem. E aí, de repente, depara com uma situação muito mais complexa. Então, estiver passando por qualquer situação, nós temos aqui em Rondonópolis e para todo o Brasil de forma online a Fernanda Martins. Aonde a gente te encontra, Fernanda? No Instagram é Fer Martins Financas e lá tem todos os links, link de como é que funcionam os serviços, curso, link do meu WhatsApp para conversar, tirar dúvidas, o direct lá também está sempre disponível e esse é o nosso principal canal de contato. Então, assim, nunca teve uma educação financeira, viveu conforme a vida foi, né, te demandando. Você pode fazer hoje um curso. Hoje nós temos pessoas especializadas. E a Fernanda estava me dizendo aqui que a educação financeira é uma graduação. É uma especialização. É uma especialização. Ela é de qualquer ramo, né? Então, você também que está perdido, não sabe que profissão fazer e se encanta, né, por essa ajudar-se a si mesmo e ajudar outras pessoas, um ramo também a ser seguido. Porque, sabe por que eu gosto de falar das profissões que existem? Porque na minha época parecia que só existia cursos de pedagogia, letras e educação física, né? Uhum. E a gente é um leque de profissões e o nosso podcast tem muitos adolescentes, muitos jovens que estão tentando se conectar ou entender o que querem fazer da vida. Então, educação financeira é uma ótima profissão. E eu acho que até é a profissão do momento também, né? Ah, eu amo trabalhar com isso. Eu amo. Certo. Fernanda, você gostaria de deixar uma dica, assim, sugestões? Vamos já iniciar o nosso 2024 e quem quer sentir que a vida está fazendo a diferença, mudando alguns hábitos, algumas atitudes... Deixa pra gente o que você, se fosse você nessa situação, o que você faria pra começar sentindo que o seu 2024 fosse assim, agora eu estou sendo dona e protagonista do meu 2024. Eu acho que é meio clichê, mas não tem segredo. É intencionalidade, é fazer o melhor que eu posso nas condições que eu tenho hoje, não esperar condições melhores, porque a condição boa não existe, né? A gente que constrói, a gente que faz. Lá atrás, quando eu comecei, a minha condição era péssima, porque eu comecei a educação financeira quando eu tive uma redução de salário de mais de metade. Nossa. Então, fiz uma transição de carreira para um trabalho que me pagava menos da metade do que eu ganhava. E foi nessa época que eu comecei a investir. Então, não espero o momento ideal, não espero o salário ideal, não espero nem começar a trabalhar para começar a estudar sobre dinheiro. Porque dinheiro é algo que a gente tem que lidar o resto da vida, então a gente vai ter que aprender a lidar com ele. Então, quanto melhor a gente lida com o dinheiro, melhor a gente lida com tudo na vida. Quando os meus relacionamentos são melhores, meu relacionamento comigo mesmo melhora muito quando eu me sinto capaz de conquistar os meus objetivos. Então, aquela ideia, preciso de X para começar a investir ou a cuidar de mim ou Eu confesso que quando eu fui procurar o curso de educação financeira, eu falei assim, mas eu não tenho dinheiro. Às vezes você pode estar nessa mesma situação. Eu não tenho nenhum bem, eu não tenho nenhum dinheiro, não vou esperar ter. Educação então, financeira é para quem né? tem dinheiro, investimento é para quem é rico. Não, gente, é para todo mundo. Todo mundo que precisa lidar com dinheiro, seja o dinheiro de outra pessoa, o meu dinheiro, tem que aprender a lidar, a administrar dinheiro. Uhum. E aí, lembrando, né, infelizmente ainda na nossa educação brasileira, ainda não é inserido nas escolas públicas gestão financeira, gestão emocional. Em algumas escolas particulares já temos. Tá, tudo bem, não é pra gente reclamar, talvez a gente fazer algum movimento que alcance isso nas escolas, ok, mas enquanto isso não acontece, não fica de braços cruzados, não, é a sua vida. Né? A sua vida importa e faz toda a diferença. Então, pensar em você também é qualidade de vida, também é amor próprio. E hoje a gente fala muito disso, né? O amor próprio às vezes começa
tomando água todos os dias, né? Pensando no que eu quero fazer para ser uma pessoa melhor, para me sentir mais realizada. E a gente sempre fala nesse podcast, uma pessoa que se ama, ela tem mais qualidade para amar as outras pessoas. Ou seja, eu não vou ficar mendigando o amor do outro, porque eu sei o que eu mereço, o que eu não mereço, eu sei como contribuir e também como receber. E a educação financeira também abre leques de possibilidades, de quebras de culturas, de mentalidades que às vezes já não funciona mais, né, para nossa realidade. Então a gente está deixando aqui o contato da Fernanda, o Instagram dela, na nossa página também vai estar lá para você acompanhar. E o que minha parte eu fiz. Daí a Fernanda também, que foi trazer insights para você começar a planejar um ano de 2024 e se sentir realizado. Fernanda, eu acho que tem algo muito legal também. A gente não pode esperar janeiro, né? Não. Se possível, hoje à noite já senta e já começa a pensar o que vai fazer. Hoje, agora, acabou o vídeo, já senta, fala, meu Deus, deixa eu ver aqui quanto dinheiro tem na conta, quais são os compromissos deste mês. E o que eu posso fazer para começar a investir na minha reserva de segurança ou no meu futuro agora? É para ontem, não é para deixar esperar, porque a gente também tem aquela, né, empurrar com a barriga, né? Amanhã eu vejo, amanhã você não vai se lembrar, confia em mim, porque eu sei que isso acontece muito. Feito agora, que tem 13º, é o melhor momento. O melhor agora, momento. O melhor momento é agora, é hoje. Independente, tô vendo esse vídeo em março, o melhor momento é agora também. Se não tá organizado, é o melhor momento. Sabe por quê? Porque quando chega para você, não é por acaso. Não é. Não é. Então, se você tá vendo esse vídeo porque, de alguma forma, eu acredito em Deus, né? Então, Deus tá te presenteando aí com uma mudança de vida que você precisa. E se você acha que não precisa, você pode mandar para alguém que você vê, ó, vai ser legal para esse jovem, vai ser legal para essa pessoa que tá passando por essa situação. Então, pode encaminhar o link que o nosso podcast, ele fica gravado aí o ano inteiro. Então, quantas vezes você precisar acessar, assistir para entender, para filtrar aquilo que você realmente precisa, é só clicar nesse link. Fernanda, eu falo nesse podcast que quando a gente fala de coisa boa, o tempo voa. Voa. Parece que foi agora que você chegou. Então, e a gente já tá aqui há bastante tempo. E a gente já tá aqui. Então, assim, eu quero muito, né, agradecer você por ter tirado um tempo aí do seu trabalho, porque é um trabalho também ajudar outras pessoas a melhorarem as suas vidas, para estar aqui com a gente passando informação de qualidade. Sabe o que eu gosto muito, assim? Porque é saúde financeira mesmo, é educação financeira mesmo. Então, é a relação para um bem-estar e não só para ter, né? Porque a gente, aqui no nosso podcast, a gente quer que as pessoas vivam bem. E nós sabemos que, às vezes, se a gente não conquista esse ter com educação, a gente vai ser pessoas que têm muitas coisas frustradas, cometendo suicídios, depressivas, se envolvendo em brigas, porque a gente sabe que os bens financeiros podem trazer muitas consequências negativas, mas quando a gente se fala de educação financeira, é diferente. A gente, independente da pessoa que tem mais ou menos, ela pode se sentir bem com a sua relação com o seu dinheiro. E é isso que a gente deseja para você. Obrigada. O bem-estar é deitar na cabeça do travesseiro e estar feliz com as suas decisões, com as suas atitudes. Tem uma coisa que você estava falando que me lembrou. O sucesso, eu acho que é essa realização pessoal, sabe? A gente associa muito o sucesso à questão dos bens que a gente recebe. Eu acredito que se eu sou bem paga pelo meu trabalho, é uma consequência do meu trabalho. Então, desassociar isso. O sucesso é você ter paz nas suas escolhas, sabe? E o sucesso é para todas as áreas da vida. O sucesso na minha vida amorosa, na minha vida com a minha comunidade, com a minha família, com as pessoas, com os meus sonhos, né? A realização, sentir em paz, sentir feliz. Agora, a questão financeira é realmente, a gente tem que criar essa ideia de que para você ganhar, você precisa trabalhar e trabalhar bem e saber administrar bem, né? Eu acho que... Sim, e não é trabalhar mais, é trabalhar melhor, porque a gente associa muito isso também ao... Tempo é dinheiro. Então, quanto mais eu trabalhar, mais eu vou fazer dinheiro. E não, às vezes eu só preciso fazer melhor o que eu faço para fazer mais dinheiro.
E aí, só para encerrar, a questão de se empreender, viu, minha gente? Porque nem se vender a gente não sabe, né? Não, mas dá pra aprender. A gente vale tanto e às vezes não sabe negociar. A pessoa te paga tanto, você não sabe conversar e você aceita. E fica constrangido no trabalho, vai trabalhar mal-humorado. Às vezes nem é culpa do outro, você que aceitou porque não tem o conhecimento. Então, a educação financeira, viu, gente? Fica a dica. Fernanda, obrigada mesmo de coração por você estar aqui. Eu tenho muita certeza que as informações que a gente passou hoje, que são muito valiosas, eu acredito muito, né, nessa questão de viver bem, administrando bem todas as áreas da vida. Então, muito obrigada. Eu que agradeço o convite e a chance de poder compartilhar com mais pessoas. Então, fica para vocês a nossa dica de ouro desse podcast. Nós desejamos para você uma boa semana. Até a próxima segunda-feira. Fiquem com Deus e até mais.